E olha, gente, vamos trazer agora o levantamento que foi divulgado um pouco mais cedo pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mostra a disputa pela presidência. E o presidente Lula vence no primeiro turno. Olha só, o Lula aparece, gente, nesse cenário com 39,8%, cerca de 6% à frente, né, do segundo adversário, que é o pré-candidato Flávio Bolsonaro, do PL, com 33,1%. Logo atrás dos dois, Ratinho Júnior, atual governador do estado do Paraná, e também possível pré-candidato pelo PSD com 6,5%. Logo atrás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, que na verdade agora Ronaldo Caiado está no PSD. Lembrando que essa pesquisa foi encomendada ao longo, né, dessa última semana, antes de Ronaldo Caiado trocar então de legenda. Aparece então aí o governador do estado de Goiás com 3,7%. Romeu Zema, do Novo, 2,8%, atual governador do estado de Minas Gerais. Já Renan Santos, do Novo Partido Missão, com 1,5%, um pouco mais abaixo, Aldo Rebelo, ex-ministro aí do PCdoB, 1,1%, não sabe ou não respondeu, 4,7%, nenhum, branco nulo, 6,8%. Vamos então repercutir, gente, essa pesquisa. Fábio Piperno, eu quero te ouvir porque essa pesquisa mostra pelo menos um encurtamento da vantagem do presidente Lula em relação a Flávio Bolsonaro. Como é que você enxerga esse avanço de Flávio Bolsonaro, se a pré-candidatura dele começou a ganhar mais musculatura? Isso, de certa forma, acaba também animando a oposição. Veja, esse resultado que o Paraná Pesquisa traz, ele é muito parecido com outros grandes institutos. Os outros até dão uma vantagem um pouquinho maior aí do presidente Lula, mas essa não é a questão central. O fundamental é que a margem entre Lula e Flávio, ela vai se encurtar cada vez mais, porque esse monte que aparece abaixo aí, Caiado, Zema, então essa turma não vai ser candidata ao presidente e esses votos vão naturalmente migrar para o Flávio Bolsonaro. Então, a disputa é sim entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, e por margens apertadas, como a gente tem visto em quase todos os levantamentos. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também sobre essa pesquisa do Instituto Paraná, mostrando uma certa queda, pelo menos, né, da distância entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Essa é uma pesquisa muito importante, né, pelo momento. Eu, é claro, acredito nas pesquisas políticas por se tratar de uma ciência, né, uma ciência autorial, de cálculo. Não há como dizer, as pesquisas não funcionam. Funcionam sim. Se elas são fraudadas ou não é outra conversa, isso aí é crime do fraudador, enfim. Então eu acredito em pesquisa. Pesquisa significa um retrato daquele momento e um retrato da atualidade. Aí depois pode mudar, porque as eleições mudam. Se houvesse uma nova eleição entre Lula e Bolsonaro hoje, a resposta seria diferente. Não sei exatamente qual seria o resultado, mas seria absolutamente diferente. Essa pesquisa da Paraná Pesquisas mostra que o presidente Lula mantém aquela linha, como é mantida também a linha de choque entre os dois grupos, né? E isso vai continuar, essa polarização continua. Ela não acaba aqui como muita gente previu, muita gente torceu para o fim da polarização. E, por outro lado, também está extinta aquela história da política do café com leite. Ou seja, o acordão de Brasília, de líderes, e pronto, estava resolvido. O povo seguia, o povo ia atrás. Agora não, a situação é diferente. Os números indicam que o presidente Lula tem esse patamar ali em torno de 30% até 40%, nesse caso aí 39%, quase 40%, né? Não passa disso e se complica no segundo turno. Ou seja, é quase uma antecipação do segundo turno, mas o segundo turno terá dificuldade, sim, para o presidente Lula. Não será um passeio, como muita gente está imaginando por aqui. Então, é esse o retrato, de que haverá segundo turno, né? E no segundo turno, esses votos aí do Caiado, do Ratinho, deverão migrar contra o presidente Lula, ou seja, haverá uma diferença muito pequena e, novamente, uma eleição de detalhes. E esse é o quadro do momento. Ô Alangani, inclusive, né, a gente sabe que uma pesquisa eleitoral é uma espécie de termômetro, né, para as próprias eleições. Você acredita também que a gente deve ter um primeiro turno aí, pelo menos com essa pulverização da direita, e um segundo turno extremamente acirrado, aí inclusive com essa migração de votos do PSD para o PL?
Olha só, eu não acredito na premissa da pesquisa que foi colocada, ou seja, né, Caiado, Ratinho Júnior, não. Então, na verdade, eu vejo que a direita vai sair com um candidato, acho muito improvável que saia com mais candidatos, por conta da razão aí do fundo eleitoral, o PSD, né, essas pessoas do PSD, o Caiado, o Ratinho Júnior e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, eles não teriam chances, né? Então seria queimar o fundo à toa. Então eu vejo que, na verdade, esses votos provavelmente devem migrar para Flávio Bolsonaro. Talvez algum grau migre para Renan Santos. Agora, eu vejo que sim, a grande disputa será segundo turno, né? E eu acho que o resultado, independentemente de quem ganhe, vai ser muito próximo do que foi das eleições passadas, né? Então, mesmo que ganhe a direita, vai ganhar por uma pequena margem, se ganhar a esquerda, vai ser por uma pequena margem, porque a polarização, como o Zé bem colocou, ela continua a todo vapor. Bom, gente, a gente tem inclusive uma segunda tela envolvendo, né, o Instituto Paraná Pesquisas, que traz um pouco o cenário em relação também ao primeiro turno, só que colocando a figura do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo Republicanos, onde o presidente Lula tem uma leve vantagem, pelo menos em relação à comparação feita com Flávio Bolsonaro, onde ele aparece com um pouco mais de 40%, Tarcísio logo atrás com 27,5%, Ronaldo Caiado 6,6%, Romeu Zema também 4,4%, Renan Santos 2%, Aldo Rebelo também não variando muito de uma pesquisa para outra, não mudando muito o cenário, cerca de 1,4%, chama atenção também, não sabe ou não respondeu, mais de 6% e também mais de 10%, nenhum branco ou nulo. A Cássio Miranda, eu quero te perguntar em relação também a esse cenário que a gente viu agora com a figura do governador do estado de São Paulo, por mais que ele tenha falado, repetido que vai, né, ficar em São Paulo, que vai tentar a reeleição, que vai permanecer no governo, que vai tentar, né, mais uma vez ficar por 4 anos no Palácio dos Bandeirantes, a gente já viu pelo menos uma diferença importante e que mostra a força cada vez mais de Flávio Bolsonaro. Essa segunda pesquisa nos mostra duas coisas, Cássio. Primeiro, como você bem disse, há uma consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro como representante da direita e principalmente do bolsonarismo. Em segundo lugar, quando nós olhamos o Tarcísio diminuindo e os outros candidatos da direita não crescendo, isso mostra também que na cabeça do eleitor a candidatura de Flávio Bolsonaro está consolidada. O próprio eleitor dá competitividade à candidatura de Flávio Bolsonaro e já o legitima como representante da direita nas eleições de 2026. É engraçado, olhando para essa tela e olhando para a tela anterior, que eu acho que do geral da pesquisa da Paraná, a gente pode extrair o seguinte: teremos polarização mais uma vez. Porém, o Zé disse, vale reiterar, teremos segundo turno mais uma vez, mas eu acho que haverá o achatamento dos candidatos. Eu ontem ouvi alguém próximo ao Kassab numa conversa e essa pessoa crava que Ratinho Júnior será candidato no primeiro turno. Kassab acha mais prudente lançar Ratinho Júnior, provavelmente com Caiado de vice, para que tenha uma pequena margem de votos, mas que ele tenha competitividade na negociação destes votos no segundo turno. E há quem diga que lançar Ratinho Júnior vai atrapalhar a construção de uma chapa forte para parlamentares, e Kassab pensa diferente, porque ele sabe que muitos parlamentares do PSD não farão campanha para Ratinho Júnior já no primeiro turno, independentemente do PSD ter um candidato. Então, na cabeça dele, lançamos um candidato à presidência e no segundo turno, entre aspas, para não ficar pejorativo, rifamos estes votos para quem nos convidar para o diálogo.